Olá, galera, minha turminha, que é demais, é demais, é demais, mas olha pra tela, fica quietinho, que o 10 tá bem aí. Olá, galera, minha turminha, que é demais, demais, é demais, mas olha pra tela, fica quietinho, que o 10 tá bem aí. O 10 tá bem aí. Bom dia, oitavo ano. Chegando aqui, passando a maior vergonha, pagando o maior micão. Mas para dar aquela energia, fazer você rir, né? Porque o professor hoje resolveu passar a maior vergonha aqui com vocês, gente. Sou péssimo, horrível para dançar, horrível para cantar. Mas tá valendo. A intenção é deixar vocês bem nessa manhã, deixar vocês divertidos, tá? Eu cansei, viu? Confesso que eu não nasci para isso, não. Não sei dançar, não escondi ninguém, já falei. E não sei como é que vocês conseguem, viu? Fico babando por essas coreografias aí que vocês fazem. Porque, menino, o negócio é cansativo. Eu nem dancei, tô aqui me despedaçando. Preciso virar atleta, viu, os meninos? Vocês precisam, quando essa quarentena passar, convidar o professor para correr, fazer uma caminhada. Alô, Renato, se estiver assistindo essa aula, faça uma série de exercícios para o professor Gé Anderson, porque ele está cansadão aqui. Brincadeiras à parte, dancinhas à parte. Hoje a gente vai gravar a nossa aula falando sobre o quê, professor? Regência. Pensei bem, tá? E acho que é melhor a gente continuar no assunto antes de partir para um novo. Só que aí na manhã de hoje eu decidi fazer o quê? Resolver exercícios com vocês. Eu lembro de que numa aula, gostaram do meu chapéu? Gostaram do meu chapéu? Eu lembro de que numa aula a gente viu uma aula de revisão até que eu fiz com algumas pessoas. Eu resolvi questões com elas e deu muito certo, tá? Então, hoje eu resolvi pensar nisso e fazer isso para geral, para todo mundo ver, tá certo? E tirar suas dúvidas restantes aí no nosso conteúdo. Então, para resolvermos essas questões, eu quero que vocês fiquem bem atentos, tá? O assunto é o mesmo, a partir da página 58. E aí eu escolhi alguns verbos com casos especiais, tá? Que é o que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, vou exibir umas questões. A cada questão eu vou estar comentando e também mostrando o gabarito de cada uma delas, certo? Então, pegue seu caderno para você estar fazendo anotações. De repente, você não anotou na aula anterior. É a sua chance para fazer essas anotações a partir de agora, tá certo? Então, dica sempre que tiver dúvida sobre alguma parte do conteúdo, volta o vídeo, você consegue fazer isso, tá? E aí isso vai facilitar muito, muito mesmo, a questão da sua memorização do conteúdo. Uma outra dica que eu sempre falo nas aulas interativas é você estar criando formas para você estudar e isso ser bom para você. Então, de repente, escolhe o melhor lugar da sua casa, mais tranquilo, tá? Escolhe um lugar que você se sinta bem aí na sua casa e vale a pena ter uma boa iluminação, vale sim, professor. E também vale a pena criar formas de memorizar o conteúdo. Uma delas é resumo, outra, mapa mental e tem muita gente que gosta de usar quiz. É perfeito. Eu, particularmente, elaboro vários quizzes aí sobre alguns conteúdos, principalmente gramaticais, tá? Então, aula de hoje, regência verbal, resolvendo questões com o professor Gé Anderson Santana. Vamos seguir? Então, de cara, eu já começo aí com uma questão para vocês, certo? E aí, nessa questão, o que é que nós temos que observar? Veja, uma questão da UEPG, certo? Então, eu tenho questão objetiva, então só uma resposta aí é correta. E a partir dos nossos estudos gramaticais,
nós veremos qual é a alternativa incorreta de acordo com a gramática da língua culta. Ou seja, a gramática da língua portuguesa vai dizer que alguma dessas orações aí está errada, tá? Então, ó, vamos ler cada uma das orações para entendermos bem? Bora? O que é que vocês acham? Vejam, aqui, professor, o que é que você tem? Deixa eu só escolher aqui um ponteiro para a gente rabiscar. Gosto de estar rabiscando. Pronto, achei, ó. Aí, todo mundo tá vendo o rabisco? Tá sim. Veja, a alternativa incorreta, de acordo com a gramática da língua culta, é: obedeça o regulamento, custa crer que eles brigaram, aspiro o ar da manhã, prefiro passear a ver televisão, o caçador visou o alvo. Então, temos aí 5 orações das quais nós precisamos, né, fazer uma análise aí para observar a regência. Lembrando que a regência é o processo onde eu tenho a ação do verbo ligada aos seus complementos. E aí eu vou ver se esse verbo é transitivo direto ou indireto, ou transitivo direto e indireto. E nisso, uma das principais formas de se identificar a regência é pela questão dos complementos do verbo, como eu falei, mas também é nesse processo que a gente aprende as preposições, conhece as preposições corretas de cada verbo. Então, é interessante falar, o que eu já havia dito na aula passada até, que é diferente, gente. Ó, na língua oral, a gente fala algumas coisas que são bem aceitas, mas outras, quando eu vou escrever essas mesmas coisas, não pode ser assim, tá? Então, por exemplo, de repente eu escrevo, vou no mercado. Vai estar errado segundo a língua portuguesa. Por quê? Porque quem vai, o verbo ir, rege a preposição a e não a preposição em. Quem vai, vai ao mercado e não em o mercado. Tá certo? Então, bora analisar aqui cada uma das orações. Observe que na letra A o verbo é obedecer. Sou horrível em fazer marcação com a canetinha, tá? Não tem um alinhamento perfeito, mas a gente vai tentando. Obedeça o regulamento. Aqui o verbo é obedecer. Então eu tenho que aqui é o nosso termo regente, né? E aqui, ó, o regulamento é o complemento desse verbo. Ele vai ser o termo regido. Então, vai ter sempre essa relação de subordinação entre os termos. Por quê? Eu vou ter o verbo que está mandando, que está pedindo, eu vou ter alguém que faz, para dar um sentido maior a ele. Esse alguém que faz é o nosso complemento. Aí, observa que quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa? A alguém. E aí, obedece a alguém ou obedece a alguém? Você tem esse exemplo na sua página, deixa eu verificar para você, tá? Acompanhar aí no módulo. A partir da página 63, você tem um exemplo do verbo obedecer. Vai verificando aí. Nessa letra B, olha o que ele diz. Custa crer que eles brigam. Crer, quem crê, crê em algo, né? Crê que vai acontecer também alguma coisa. Então, esse verbo pode ser tanto transitivo direto, quanto, ó, TD, quanto TI. Verbo transitivo indireto. Então, ele pode ser os dois. Então, nesse sentido, aqui está correto. Aspiro o ar da manhã. O verbo aqui é aspirar, termo regente. O ar da manhã, termo regido. Note que lá no verbo aspirar, nós vamos ter alguns significados para ele. Aspirar no sentido de sentir o cheiro não é um verbo intransitivo, é um verbo transitivo direto. E se ele é transitivo direto, ele não vai pedir preposição. É um artigo e não preposição. Logo, tudo isso daqui é um objeto direto. E essa resposta está certa. Aspiro o ar da manhã, tá? Agora veja esse, Prefiro passear
a ver televisão. Quem prefere algo a alguma coisa e não do que alguma coisa. Nesse sentido, a resposta também está certa. Veja, prefiro passear a ver televisão. Então, nós temos um verbo aí que pede um objeto direto, que foi passear, e um objeto indireto, a ver televisão. Então, também está correta. Na letra E, o caçador visou o alvo. Visou aqui no sentido de mirar, ele também é objeto direto, não pede preposição. Se não pede preposição, ó, o alvo é o objeto direto, não tem preposição, está corretíssimo. A regência foi feita corretamente aqui. Então, qual é a alternativa incorreta? Acertou quem disse que era a letra A. Por quê, professor? Porque aqui o verbo obedecer, ele pede um complemento transitivo o quê? Indireto. Então, quem obedece, obedece a alguém e não obedece a alguém. Veja, ou algo. Nesse sentido da letra A, faltou a preposição. Deveria ter, ó, uma preposição ao lado do O, que seria a preposição a. Obedeço ao regulamento e não o regulamento. Vamos conferir? Olha o que diz o gabarito. Alternativa A, obedeço o regulamento. O correto é, obedeço ao regulamento. Obedecer é um verbo transitivo indireto, por isso deve ser acompanhado por preposição. Viu aí? Quem obedece, obedece a. O verbo crer exige complemento com ou sem preposição, foi o que eu falei. O verbo aspirar, com o sentido de respirar, não exige preposição, logo ele é transitivo direto. O verbo preferir deve sempre ser seguido da preposição a. Então, prefiro algo a aquilo, a aquela coisa, tá certo? O verbo visar, com sentido de mirar, também não exige preposição. Belezinha? Tudo certo por aí? Vamos para a próxima questão. Uma questão da FUMESE. Com referência à regência do verbo assistir, todas as alternativas estão corretas, exceto em. Então, ó, vamos analisar primeiro o que é que a questão está dizendo para a gente. Preste atenção no enunciado. Com referência a, menino, que chique, usar o crase, já regendo aí, né? Ó, com referência à regência do verbo assistir. Então, qual é o verbo em questão? Isso mesmo, o verbo assistir. Note lá no livro de vocês que o verbo assistir, a partir da página 60, isso, a partir da página 60, vocês vão ver 3 formas para o verbo assistir, tá certo? Então, ó, assistir pode ter sentido de ajuda. Quando ele significar ajudar alguém, ele vai ser transitivo direto. Quando esse verbo vier no sentido de ver, então, eu vou ter um transitivo indireto. Quando for no sentido de residir, de morar, vai ser intransitivo. Não precisa de complemento, tá? Vai vir apenas um advérbio junto dele. Então, vejam só. Com referência à regência do verbo assistir, todas as alternativas estão corretas, exceto em. Assistimos ontem um belo filme na televisão. Pega o verbo assistir. Assistimos ontem. Aqui está no sentido de ajudar, de ver ou de residir. Se tiver no sentido de ajudar, ela está corretíssima. Porque se é transitivo direto, não pede preposição. Agora, se tiver no sentido de ver, está errada. Porque ó, deveria ter uma preposição bem aqui. Tá? E se é no sentido de residir, ela também pode estar certa, né? Mas aí vai ter sentido? Assistimos ontem um belo filme, eu morei num belo filme, como assim? Já sei que não pode ser no sentido de residir. Vamos para a letra B.
Os médicos assistiram os doentes durante a guerra. Assistiram aqui, ó, médico ajuda, não é verdade? Então, o médico ajudou os doentes durante a guerra. E quando tiver sentido de ajudar, ele não precisa de preposição, que é o que nós temos aqui. Os é artigo, não é preposição. Então, assistiram o quê? Os doentes, tá? Note que aqui, ó, os doentes é o nosso OD, objeto direto, certíssimo. O técnico assistiu os jogadores no treino. Aqui nós podemos ver de duas formas. Se for assistir no sentido de vê-los jogando, pode ser que aí esteja errada. Agora, se for assistir no sentido de que o técnico ajudou os jogadores durante o treino, ele ensinou o que era que deveria ser feito, está corretíssimo, tá? Então, vamos deixar a letra C guardada também. Assistiremos amanhã a uma missa de sétimo dia. Vê, quem vai à missa vai ver e ouvi-la, tá? Então, assistir está correto. Ó, assistir a. Veja a preposição aqui. No sentido de ver, é transitivo indireto. Então, quem assiste, assiste a uma missa, tá certo? Então, observe que aí não veio crase, porque nós temos aqui, ó, antes da palavra missa, nós temos um artigo, não é isso? E se temos um outro artigo aqui, não precisa dessa crase, só se fosse o artigo a, tá? Vimos a missa. Então, certa, a letra D também está certa. Machado de Assis assistia em Botafogo. Ora, Botafogo eu sei que é uma cidade, se não me engano, do Rio de Janeiro. Então, se ele assistia aqui, eu quis dizer que ele morou em Botafogo. Então, aqui, ó, o verbo é intransitivo, não precisa de complemento. Logo, tá certo também. A letra A, ela tem o sentido de ver e tá errada. Porque, ó, se é transitivo indireto, ele pega a preposição a. Assistimos a um belo filme. Então, a letra A é a resposta que está errada. A letra C está certa, porque a gente vai entender que aqui, ó, ele assistiu no sentido de ajudar. O técnico assistiu os jogadores no treino. Ele ajudou, auxiliou os jogadores, certo? Confere aí, ó, o gabarito. Alternativa A. Assistimos ontem um belo filme na televisão. O correto é: assistimos ontem a um belo filme na televisão. Aí ele traz uma explicação. O verbo assistir, com o sentido de ver, é transitivo indireto e, assim, exige preposição. O mesmo verbo, com o sentido de ajudar, é transitivo direto e não acompanhado por preposição. Então, se é transitivo direto, nada de preposição. Transitivo indireto, tem que ter a preposição. Para essa, verbo preferir. Sobre o verbo preferir, nós já vimos lá na primeira questão, né? Mas agora, ó, só frases com verbo preferir. Prefiro correr do que nadar. Prefiro mais correr que nadar. Prefiro mais correr a nadar. Prefiro correr a nadar. Prefiro correr a nadar. Poxa, professor, parece que é tudo a mesma coisa. É isso que o concurso e o vestibular fazem com o estudante. Lá no terceiro ano, quando vocês forem fazer o Enem, vestibulares aí da vida, vocês vão ver que tem muita pegadinha, tá? Tem muita casca de banana para vocês escorregarem. Então, observa com carinho aqui. Vamos ver o que o verbo preferir serve. O verbo preferir é transitivo direto e indireto. Exige a preposição a. Então, o verbo preferir pede um complemento direto e um complemento indireto. Logo, eu vou ter que, em um dos complementos, ele vai ter que ser introduzido pela preposição. Qual? A preposição a. Então, analisando a letra A,
eu vejo que já há um erro aí, ó. Prefiro correr do que. Não é preferir correr do que nadar. Seria preferir correr, ó, a preposição aqui embaixo, a nadar, tá? Então eu já sei que a resposta correta seria a letra D. Vamos ver por quê. Observe que aqui, prefiro correr a nadar, não pode ser, porque tem crase, e nesse período aqui não pede crase, tá certo? Então, nadar não vem pedindo crase antes aí, certo? Prefiro mais. Quem prefere, já prefere alguma coisa. Não é obrigado você intensificar usando o mais, tá? Prefiro mais isso do que aquilo. Não. Não precisa. Se você me diz que prefere, eu já entendo que você gosta disso. Então, tá incorreto a letra C, tá incorreta a letra B também. A correta seria, ó, a letra D. Vamos ver a explicação? Alternativa D. Prefiro correr a nadar. O verbo preferir deve sempre ser seguido da preposição a, ou seja, não tem que ter o do que, tá? A construção de frases com esse verbo deve ser preferir algo a alguma coisa. Na língua culta, não se deve utilizar intensificadores, tal como aconteceu na alternativa C. Veja, lá na alternativa C, o que era que nós tínhamos? Esse mais aqui, ó, foi o que eu disse a vocês. Não é para utilizar o mais quando se falar em preferir alguma coisa. E, então, se não é para utilizar, a alternativa era a D. E na E, está incorreto por conta da crase. Aquela situação ali não exigia o uso de crase, certo? Bora aqui para o próximo. Assinale a alternativa incorreta. Veja, eu tenho o verbo visar. Já estou enxergando que ele está falando sobre o verbo visar. Vamos ver o que diz o verbo visar? Visar pode ser de duas maneiras, né? Visar no sentido de rubricar ou assinar e visar no sentido de desejar, almejar. Note que quando visar for no sentido de fazer uma assinatura de um documento, esse verbo vai ter um complemento direto e aí vai ser chamado de transitivo direto. Mas se o complemento vir se referindo a algo que ele quer alcançar, esse verbo aí deixa de ser transitivo direto e vai se tornar transitivo indireto. Exemplos: os professores visam a formação dos alunos. Então, nesse sentido, visar, o professor, ele quer assinar sua formação ou ele deseja que vocês se formem? Eu, particularmente, desejo que vocês sejam todos bem-sucedidos. Façam profissões, escolham, na verdade, profissões e façam cursos de que vocês gostem. Tá? Para quê? Para que vocês, ó, se formem bem. Eu, por exemplo, escolhi ser professor e achei que me formei bem. É uma ótima profissão, tá? Vejam, os professores visam a formação dos alunos, visar a. Então, aqui está correto. Por quê? Ó, quem visa, no sentido de desejar, visa a. Formação é uma palavra feminina, exige o artigo a. Dois as juntos geram isso daqui, ó. A preposição a com o artigo feminino a, fenômeno da crase, tá? Então tá incorreto, tá correta. B. O fiscal visou os documentos. Ora, eu tenho uma série de papéis, estou revisando e agora eu assinei. Se aí visou, tá no sentido de assinar, não exige preposição a. Então tá correta também. O atirador visa o alvo. Visar no sentido de mirar, professor. Tá certo? E aí? Tá certo. Quando for no sentido de mirar, também não exige preposição. Então, visa o. Visamos a um futuro mais feliz. Desejamos a um futuro mais feliz. Almejamos a um futuro mais feliz. Certa também. Agora, na letra E, olha o que acontece. Os desempregados visam
melhores condições de vida. Eles estão assinando aqui, estão mirando, eles estão almejando, desejando. E se o verbo visar tem o sentido de desejar, olha só o que ele fala para a gente, que é transitivo indireto. Se é transitivo indireto, bem, aqui está faltando uma moça. A nossa preposição a, tá certo? Visa a melhores condições. Olha aí a explicação. Os desempregados visam melhores condições de vida, está incorreto. O correto é, os desempregados visam a melhores condições de vida. Isso porque o verbo visar, com sentido de objetivo, é transitivo indireto. Exige complemento com preposição. É o caso das alternativas A, D e E. Mas o verbo visar pode ser transitivo direto, sem acompanhamento de preposição, quando tem o sentido de mirar ou assinar, que é rubricar. É o caso das alternativas B e C. Foi o que nós vimos. Quando ele tem o sentido de mira, de assinatura, transitivo direto, não pede a preposição. Quando tem o sentido de almejar, alcançar, então eu tenho preposição aí, porque o verbo é transitivo indireto. Vamos para o próximo. Há verbos cujo complemento pode resultar na mudança de significado. Ó, interessante. A partir do complemento, o significado do verbo vai mudar. Explique o significado das frases abaixo. Na primeira, nós temos o seguinte: a professora nova não agradou aos alunos. A menina agradou o cãozinho à chegada. Ora, o verbo agradar, ele pode representar duas coisas. Agradar no sentido de satisfação e agradar no sentido de acarinhar. Quando o verbo for fazer carinho, eu vou ter transitivo direto. Quando o verbo agradar indicar uma satisfação, que você está feliz por algo, eu vou ter transitivo indireto. E aí, note que na primeira questão, como é que a gente explicaria aí? A professora nova não agradou aos alunos. Por exemplo, Gé Anderson foi substituído. E aí chegou uma professora para dar aula de português a vocês. E, de repente, ela não agradou a cada um. Esse agradar aqui é no sentido de satisfazer vocês, gostaram da aula, adoraram ela, ou no sentido de fazer carinho em vocês. Seria, né, no sentido de agradar, no sentido de satisfazer. Então, ela não satisfez aos alunos. Nesse sentido, agradar aí, ó, é verbo transitivo indireto. Então, como é que a gente explica? Na primeira oração, o verbo agradou tem sentido de satisfazer, vírgula. Logo, é transitivo indireto, exigindo a preposição a. Então, agradou a alguma coisa. Já na outra, a menina agradou o cãozinho à chegada. Agradou está no sentido de que o cãozinho, olha o meu cãozinho, ó, ele aqui. Eu cheguei aqui, né? E já agradei ele. Estou agradando ele nesse momento. Então, aqui, o que é que está acontecendo? Eu estou fazendo carinho. Agradar no sentido de fazer carinho é verbo transitivo direto, explicando. Bora lá. Quando o verbo agradar significar fazer carinho, teremos um verbo transitivo direto. Logo, não é necessário a inserção da preposição a. Beleza? Vamos lá, ó. Acho que o FA. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Visando, ó, a gente já tem alguns verbos aqui, né? Uma mescla de verbos. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Observa, galera, que visando aqui está no sentido de almejar.
de desejar. O que é que ele visa? Ele visa seus propósitos. Ele visa seus interesses. E aí, por que ele visou só apenas seus interesses, ele acabou prejudicando toda a família. Se visar está no sentido de ajudar, de almejar, visar aqui, precisaria ter a preposição a, almejar a apenas os seus próprios interesses. Então está incorreto, né? Está errado. Se está errado, bora marcar que é falso. Aí eu vou ensinar uma técnica. Ó, primeiro aqui está dizendo que é falso. Nas minhas provas eu gosto de fazer isso. Vocês já fizeram questões assim. Se o primeiro é falso, resta analisar o segundo, o terceiro e o quarto. Mas vamos aqui para as alternativas. Olha só o que diz. Na letra B está dizendo, na letra A está dizendo que o certo é 2, 3 e 4. Na letra B, 1, 2 e 3. Na C, 1, 3 e 4. Na D, 1 e 3. E na E, 1 e 2. Mas nós descobrimos, povo esperto, que visar no sentido de almejar pede preposição. E, olha, é falso. Então, a letra B cai fora, a letra C cai fora, a D cai fora e a E cai fora. Meu Deus, só resolvi uma questão e matei tudo. Acertei tudo já, ó. Porque na B tem o 1, na C tem o 1, na D tem o 1 e na E tem o 1. A única alternativa que não tem o 1 é na letra A. Vou provar para vocês que as outras são corretas. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Verbo preferir pode ser transitivo direto e indireto. Exige a preposição a e um complemento direto. Então, ó, preferiu declarar falida a firma a aceitar. Então, ele preferiu a aceitar qualquer ajuda do sogro, declarar que a firma estava falida. Tá correto demais. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. Aspirar no sentido de respirar? Não, senhor, não, senhora. Aspirar no sentido de desejar. Quem deseja, desejar. Aqui não foi no sentido, ó, aspirar a uma posição de destaque. Correto. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Então, aqui nesse sentido, eu tenho aspirar no sentido de exalar, de respirar o perfume. Quando for assim, não pede preposição, que é o que acontece aqui, ó, não tem preposição. Então, correto e correto. Então, essa letra aí é falsa. Analisa. Alternativa A, 2, 3 e 4. Por quê? O verbo preferir deve ser seguido por preposição a. Preferiu a aceitar. O verbo aspirar, com o sentido de desejar, deve ser seguido por preposição a. Aspirava a uma posição de destaque e não uma posição. O verbo aspirar, com o sentido de inalar, é transitivo direto. Por esse motivo, seu complemento não é introduzido por preposição. Como ficaria a frase? Visando apenas aos seus próprios interesses. Então, eu colocaria aí ó, o a, visando a seus próprios interesses. Então, aos seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Isso porque o verbo visar, com sentido de meta, objetivo, é transitivo indireto, ou seja, é acompanhado por preposição. A, visando a, mais os seus próprios interesses. Ficou claro aí, galera? Chegamos ao final dessa apresentação, dessa resoluçãozinha de questões. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? E grande abraço, cheiro no coração de cada um de vocês.